Ô gente, desculpa a minha falta de educação. Vocês aceitam? Fome e sede são necessidades básicas que todo ser humano tem. Todos os dias levantamos, tomamos café, depois fazemos um lanche, almoçamos, tomamos café novamente ali no período da tarde ou fazemos um lanche, enfim, jantamos. E isso se repete todos os dias. E se não educarmos o nosso corpo, passamos a comer e a beber até mesmo sem necessidade. Mas fato é que nós não sobrevivemos sem comer e sem beber, sem água e sem alimento. E como é triste sabermos que existe tantos lugares onde a escassez de água é avassaladora e que existe tantas pessoas nesse exato momento passando fome. Mas não é somente o nosso corpo que tem necessidade de comer e de beber. A nossa alma também tem fome e sede. Todos nós temos um vazio na alma a ser preenchido. Queremos atenção, queremos ser reconhecidos, queremos ser aplaudidos, bem vistos. E tudo isso não passa de uma sede maior, que é a sede pelo amor de Deus e a sede por Deus. E essa fome e sede de nossa alma só podem ser preenchidas por esse Deus, pela comunhão com Deus, pela escuta e prática de sua palavra. Jesus mesmo falou em Mateus 4,4, citando Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, dizendo que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, citando a palavra como alimento para a nossa alma. E o salmista diz assim no Salmo 62, versículo 2: com ardor eu vos procuro, minha alma está sedenta de vós e minha carne por vós anseia, como a terra árida e sequiosa sem água. A minha carne por vós anseia como a terra árida. É somente Deus, é somente Jesus que pode saciar a nossa fome e a nossa sede. E meu irmão, minha irmã, Jesus é esse que nos conduz às pastagens verdes e às águas tranquilas. Salmo 22 vai dizer, 22 versículo 2, o Senhor me conduz até as águas refrescantes. Ele me conduz para refrescar a minha alma e para que eu sacie a minha sede interior. E em João capítulo de número 10, citando o bom pastor, Jesus diz que é aquele que conduz as suas ovelhas às pastagens. O que preocupa é que atualmente está havendo uma crise em relação à fome e sede espiritual. Mas a crise aqui não é da água da vida e nem do alimento da vida. A crise é de pessoas que busquem esse verdadeiro alimento e essa verdadeira água da vida. Nós estamos morrendo de fome e sede, tendo diante de nós, ao alcance da mão, a verdadeira comida e a verdadeira bebida. Sim, existe uma profecia no livro de Amós, capítulo 8, versículo 11, onde o Senhor disse que haveria um tempo em que haveria fome e sede sobre a terra, mas não fome e sede de pão e de alimento fisicamente falando, mas sim de ouvir a palavra de Deus. Mas no momento em que nos encontramos, nós não podemos dizer que há uma crise da palavra de Deus na terra, porque nós temos acesso à palavra, nós temos acesso à água da vida e ao pão da vida espiritual. Nós temos uma fonte que jorra abundante, nós temos o alimento da vida em abundância. Mas ainda assim existe muita gente faminta e sedenta que está se saciando de maneira errada, se saciando nas pessoas, nas coisas, na riqueza, enfim, em tantas coisas que não podem preencher o vazio de sua alma. Jeremias capítulo 2, versículo 13, a palavra de Deus diz assim: meu povo, disse Deus, cometeu dupla perversidade, abandonou-me a mim, fonte da água vida, para escavar para si cisternas que não podem reter
água. Ou seja, o povo, tendo uma fonte já pronta e que jorra abundantemente, abandonou essa fonte que é Deus para escavar outras fontes que não é capaz de dar a eles a água que eles precisam. Nós temos uma geração desse jeito. E nós temos procurado outras fontes, outras cisternas, e essas cisternas são cisternas que não podem suprir a nossa alma. Nós não podemos nos alimentar dos banquetes do mundo e da água estragada que o mundo nos oferece. Precisamos sermos como Daniel na Babilônia, que diante do banquete pagão do rei decidiu-se não se contaminar. Olha o que disse Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel tomou a resolução de não se contaminar com os alimentos do rei e com o seu vinho. Pediu ao chefe dos eunucos para dele se abster. Nós precisamos ter essa mesma atitude de Daniel. Eu não aceito comer da comida estragada pagã do mundo, mas eu aceito somente o alimento que vem do meu Senhor. Jesus disse assim em João 4,34: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Esse deve ser o nosso alimento, como é e como foi o de Jesus. Nós também temos que ter muito cuidado com o evangelho estragado que temos visto ser pregado por aí. Também é falado em Ezequiel 34:19 sobre os falsos mestres, falsos pastores que pisoteavam a pastagem das ovelhas e sujavam a água que as ovelhas iam beber. Então nós estamos num tempo onde o evangelho estragado tem sido divulgado e nós precisamos ter cuidado para não comer desse alimento estragado, e sim do evangelho genuíno de nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecemos a nossa fome e sede por Deus. Porém, é necessário sabermos também que maior do que a nossa fome e sede por Deus é a fome e sede de Deus por cada um de nós. João capítulo de número 4, quando Jesus se depara com aquela mulher samaritana ali à beira do poço, Jesus diz a ela: dá-me de beber. Porém, Jesus estava com sede não simplesmente daquela água do poço. Jesus estava sedento de saciar a sede daquela mulher samaritana. A palavra diz também que Jesus, tendo se aproximado ali da Páscoa, disse aos seus discípulos: desejei ardentemente comer essa Páscoa convosco. Lucas 12:50, Jesus diz: devo ser batizado num batismo, e quanto anseio que se cumpra esse batismo. E no alto da cruz, João capítulo 19, ele declara: tenho sede. Mas essa fome e sede de Jesus é que nós sejamos saciados pela sua água e pelo seu alimento. A sede de Deus e a fome de Deus é de nos ver saciados pelo seu amor, pela sua presença. Uma vez nós saciados por Deus, precisamos saciar o outro, saciar o próximo. Precisamos saciar os famintos e sedentos, tanto espiritualmente quanto também materialmente. Espiritualmente, levando a presença de Deus, levando a palavra, a alegria, a motivação, dando conselhos. Muitos não podem ir até a fonte, então nós precisamos levar eles à fonte, ou até mesmo trazer a fonte até eles, como fez em Marcos capítulo 2, aqueles 4 homens que levaram até Jesus, desceram pelo telhado um paralítico. Nós precisamos fazer essa atitude misericordiosa para com as pessoas, materialmente, levando a comida e a bebida para quem tem fome, quem tem sede. Marcos capítulo 6 diz: dai-lhes vós mesmos de comer. Mateus capítulo de número 25, Jesus dirá aos que fizeram a sua vontade: tive fome e me destes o que comer, tive sede e me destes o que beber. Ao mesmo tempo que precisamos saciar a fome e a sede das pessoas, nós devemos provocar nas pessoas a fome e a sede espiritual por Deus. Porque a palavra diz em Mateus capítulo 5 que nós somos o sal da terra. O sal, ao mesmo tempo que conserva e ao mesmo tempo que dá sabor, ele provoca sede. Então nós temos que, na vida das pessoas, provocar sede por Deus, fazer com que as pessoas queiram buscar a Deus, queiram estar na presença de Deus e fazer a sua vontade também. Termino dizendo que a nossa fome e sede por Deus jamais poderá acabar.
Você pode deparar com Jesus dizendo: bebam da minha água e vocês não terão mais sede, comam do meu alimento e vocês não terão mais fome. Pode dizer: mas eu não terei mais fome de quê? Eu e você não teremos mais fome dos alimentos e das águas que não são Jesus. Porque a nossa fome e a nossa sede por Deus precisa continuar. Porque alguém que não tem fome, não tem sede, não busca o alimento e não busca a água. Nós precisamos continuar sedentos por Deus, continuar famintos pelo Senhor. Assim diz o salmista no Salmo 41, versículo 2 e 3. Como a corça anseia pelas águas vivas, assim minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei contemplar a face de Deus? Então nós precisamos continuar famintos e sedentos pela presença de Deus, por buscar o Senhor. Termino definitivamente citando a vocês o versículo 9 do Salmo 107, que diz o seguinte: pois ele dá água aos que têm sede, coisas boas aos que estão com fome. Que você possa saciar a sua fome, saciar a sua sede no verdadeiro alimento e na verdadeira comida, mas que você também nunca deixe de ter fome e sede pelo Senhor. Que Deus abençoe sua vida. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo e até breve. Ô, gente, desculpa. Vocês aceitam? Porém, é necessário sabermos também que maior do que a nossa fome e sede por Deus é a fome e sede de Deus. Reconhecemos a nossa fome e sede por Deus, que Jesus, tendo encontrado aquela mulher no poço,